A chuva caía sem piedade sobre o telhado da casa dos Oliveira naquela tarde de domingo. Dentro da sala ampla, mas sufocante, Teresa mexia na velha cômoda de madeira escura que pertencera à sua mãe, Dona Cândida, falecida há apenas 3 meses. O luto ainda pesava no ar tanto quanto as gotículas de chuva que escorriam pela janela. Era hora de organizar os pertences, separar o que seria doado, jogado fora ou guardado como lembrança. Uma tarefa que Teresa vinha adiando há semanas. Com 45 anos e 2 filhas já adultas, Teresa sempre foi considerada o pilar da família. A caçula de 3 irmãos, ela tomara para si a responsabilidade de cuidar dos pais quando a idade e as doenças começaram a pesar. Ricardo, o mais velho, vivia em Florianópolis e raramente aparecia. Marcelo, o do meio, morava no mesmo bairro em Porto Alegre, mas sempre encontrava desculpas para não ajudar. Teresa abriu a última gaveta da cômoda e encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Não havia remetente, apenas o nome de sua mãe escrito à mão com uma caligrafia que ela não reconheceu. Curiosa, abriu o envelope e começou a ler. Seu coração acelerou a cada linha. A carta, datada de 1975, revelava algo que sacudiu os alicerces da sua compreensão familiar. Marcelo não era filho biológico de seu pai. A carta, escrita por uma tal de Laura, contava como ela e o pai de Teresa haviam tido um breve relacionamento durante uma crise no casamento dele com Dona Cândida. O resultado desse relacionamento foi Marcelo. A carta era um pedido de perdão, mas também uma confirmação de que Laura jamais interferiria na família. Ela estava de mudança para o exterior e queria apenas que Dona Cândida soubesse a verdade. Teresa deixou o papel cair sobre seu colo, atordoada. Como sua mãe havia guardado esse segredo por quase 5 décadas? Como ela olhava nos olhos do marido todos os dias sabendo que ele a traíra? E como tratara Marcelo com o mesmo amor que dedicava aos outros filhos, sem nunca deixar transparecer que ele não carregava o sangue do homem que o criou? Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta da frente se abrindo. Era Marcelo, que chegava para ajudar com algumas caixas. Teresa rapidamente guardou a carta no bolso, sentindo o peso do segredo que agora também era seu. Você está bem? Parece que viu um fantasma, Marcelo comentou, notando o rosto pálido da irmã. Só estou cansada, ela respondeu, evitando olhar diretamente para ele. Durante as horas seguintes, enquanto separavam objetos e embalavam lembranças, Teresa observava o irmão com novos olhos. Os cabelos castanhos, diferentes dos cabelos pretos que ela e Ricardo herdaram do pai. O formato do nariz, que sempre atribuíram a algum parente distante. Pequenos detalhes que agora faziam todo sentido. Você anda estranha, Teresa. Tem alguma coisa que você quer me dizer? Marcelo perguntou, quando estavam sozinhos na cozinha tomando um café. Teresa hesitou. Seria correto revelar algo que sua mãe escolheu esconder por tantos anos? Que impacto isso teria na vida de Marcelo? E o que Ricardo diria? Seu pai, falecido há 5 anos, jamais poderia se defender ou explicar. É só o cansaço e a tristeza, ela mentiu. Encontrei algumas fotos antigas e fiquei nostálgica. O celular de Teresa tocou. Era Ricardo, avisando que chegaria a Porto Alegre na manhã seguinte. A reunião para discutir a venda da casa e a divisão dos bens seria realizada após o almoço. O advogado da família estaria presente para formalizar tudo. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. A carta pesava em sua consciência como chumbo. Ela se lembrou das inúmeras discussões que Marcelo e seu pai tiveram ao longo dos anos. Do desapontamento constante nos olhos do patriarca quando olhava para o filho do meio. Das vezes que ele disse ou você não é como nós ou para Marcelo, frase que todos interpretavam como referência às diferenças de personalidade, mas que agora ganhava um novo significado sombrio. Pela manhã, Ricardo chegou com sua esposa Patrícia e seus 2 filhos adolescentes. A casa, que estivera silenciosa por meses, encheu-se de vozes e movimentos. Primos que não se viam há tempos corriam pelos corredores, enquanto os adultos finalizavam os preparativos para o almoço. Teresa observava tudo com um nó na garganta. Em poucas horas, eles se sentariam para discutir a divisão da herança. Ricardo já havia mencionado que,
como mais velho, deveria ficar com a casa. Marcelo contestava, argumentando que, apesar de não ter ajudado muito nos cuidados com os pais, sempre esteve por perto e precisava mais do dinheiro. A tensão entre os irmãos, que sempre existira, agora tinha um componente que apenas Teresa conhecia. Durante o almoço, a conversa fluiu superficialmente. Comentários sobre o tempo, notícias de parentes distantes, planos para o futuro. Mas Teresa notava os olhares furtivos entre Ricardo e Marcelo, a forma como evitavam se dirigir diretamente um ao outro, a tensão crescente à medida que se aproximava o momento da reunião com o advogado. Quando a mesa foi limpa e as crianças foram para o quintal, os 3 irmãos e o Dr. Paulo, advogado da família há décadas, se reuniram na sala. O testamento de Dona Cândida era simples e a casa e os bens deveriam ser divididos igualmente entre os 3 filhos. No entanto, havia uma carta que deveria ser lida pelo advogado após sua morte. Teresa sentiu o sangue gelar. Seria possível que sua mãe tivesse decidido revelar o segredo de Marcelo em seu testamento? Ela apertou a carta que guardara no bolso, perguntando-se se deveria intervir antes que o Dr. Paulo começasse a ler. Antes de começarmos, o advogado disse, ajustando os óculos, Dona Cândida deixou instruções específicas para este momento. Ele retirou um envelope de sua pasta, muito semelhante ao que Teresa encontrara na cômoda. Ricardo e Marcelo se ajeitaram nas cadeiras, curiosos e apreensivos. Teresa, por sua vez, sentia que o chão poderia se abrir a qualquer momento sob seus pés. A verdade estava prestes a vir à tona, e ela não sabia se estava preparada para lidar com as consequências. Dr. Paulo abriu o envelope com cuidado, enquanto os 3 irmãos Oliveira observavam em silêncio. A sala, decorada com as mesmas cortinas floridas que Dona Cândida escolhera 20 anos atrás, parecia menor naquele momento. O advogado pigarreou antes de começar a ler. Meus queridos filhos, se vocês estão ouvindo estas palavras, é porque já não estou mais entre vocês. Há segredos que carregamos por uma vida inteira, acreditando proteger aqueles que amamos. Hoje, liberto-me desse peso e espero que vocês encontrem em seus corações a mesma compreensão que encontrei no meu. Teresa sentiu sua respiração ficar mais pesada. Marcelo olhava fixamente para o chão, enquanto Ricardo mantinha os braços cruzados, impaciente como sempre. Ricardo, meu primogênito, sempre tão seguro e determinado. Marcelo, meu filho do meio, sensível e sonhador. Teresa, minha caçula, forte e leal. Os 3 são diferentes como os dedos de uma mão, mas igualmente amados. O doutor Paulo continuou lendo, e cada palavra parecia um martelo golpeando o silêncio da sala. Marcelo, há algo que você merece saber. Seu pai biológico não foi o homem que o criou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ergueu a cabeça, seus olhos castanhos arregalados em choque. Ricardo deixou escapar uma exclamação abafada. Teresa sentiu o envelope em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Durante uma crise em meu casamento, conheci um homem chamado Antônio Batista. Nosso relacionamento foi breve, mas você foi o presente que recebi. Seu pai, e aqui me refiro a Nestor Oliveira, e soube da verdade quando descobri que estava grávida. Depois de muita dor e reflexão, decidimos criar você como nosso filho, sem distinções. Ele o amou do seu jeito, talvez nem sempre da forma que você precisava, mas com a honra e o compromisso que sempre definiram seu caráter. Marcelo se levantou abruptamente, cambaleando como se tivesse levado um golpe físico. Suas mãos tremiam. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz quebrando. Por que ela contaria isso agora? Por que não disse nada enquanto estava viva? Ricardo estava em choque, olhando de Marcelo para Teresa, que permanecia sentada com o rosto entre as mãos. Você sabia disso? Marcelo perguntou a Teresa, acusação brilhando em seus olhos marejados. Teresa tirou lentamente a carta de seu bolso. Encontrei isso ontem, enquanto organizava as coisas dela. Não sabia o que fazer. Marcelo tomou a carta das mãos dela e a leu rapidamente. Seu rosto mudava de expressão a cada linha, e choque, dor, raiva, confusão. Então todo mundo sabia menos eu, ele gritou, amassando a carta.
Papai me tratou daquele jeito todos esses anos porque eu não era filho dele de verdade. Ricardo, recuperando-se do choque inicial, levantou-se e tentou colocar a mão no ombro do irmão, que se afastou violentamente. Não me toque. Vocês dois provavelmente sempre riram de mim pelas costas. O idiota que nem sabia que não eram Oliveira de verdade. Não é assim, Marcelo, Teresa tentou explicar, levantando-se também. Mamãe guardou esse segredo de todos nós. Eu só descobri por acaso, ontem. E por que não me contou imediatamente? Marcelo exigiu, os olhos injetados. Preferiu que eu descobrisse assim, na frente de todo mundo? Para me humilhar ainda mais. Doutor Paulo parecia desconfortável, remexendo-se na cadeira. Talvez eu deva dar um momento a vocês. Não, Ricardo interrompeu, autoritário como sempre. Continue a leitura. Precisamos ouvir tudo. O advogado hesitou, olhando para Marcelo, que agora andava em círculos pela sala como um animal enjaulado. Finalmente, retomou a leitura. Antônio Batista vive hoje em Curitiba. Nunca mais o vi depois daquela época, respeitando o acordo que fizemos. Ele não sabe sobre você, Marcelo, pois essa foi a condição de Nestor para aceitar criá-lo como filho. No entanto, deixo a decisão em suas mãos, se quiser procurá-lo, encontrará seu endereço em um envelope separado que entreguei ao Dr. Paulo. Marcelo parou de andar e encarou o advogado, que retirou outro envelope de sua pasta e o estendeu em silêncio. Quanto aos bens, meu desejo é que sejam divididos igualmente entre meus 3 filhos. Sim, Marcelo, você é meu filho tanto quanto Ricardo e Teresa. O sangue pode definir a genética, mas o amor define a família. A voz do Dr. Paulo ecoou na sala agora silenciosa. Ninguém se movia. Ricardo foi o primeiro a falar. Isso explica muita coisa, ele disse baixo, quase para si mesmo. As brigas constantes entre você e papai. Marcelo o encarou com fúria. Está dizendo que a culpa era minha? Que eu merecia ser tratado como um estranho na minha própria casa? Não foi isso que eu disse, Ricardo retrucou, a paciência se esgotando. Estou apenas constatando um fato. Papai tinha um temperamento difícil, e vocês dois? O que aconteceu com vocês são diferentes como os dedos de uma mão, mas igualmente amados. Marcelo interrompeu com amargura. Isso é mentira. Ele sempre preferiu você, sempre achou que você era o filho perfeito. Ricardo deu um passo à frente, o rosto enrubescendo. Você sempre foi o rebelde, Marcelo. Sempre contestando, sempre desafiando. Claro que era mais difícil para ele. Parem, vocês dois. Teresa interveio, colocando-se entre os irmãos. Não é hora para isso. O que importa agora é como seguimos adiante. Seguir adiante? Marcelo riu sem humor. Minha vida inteira foi baseada numa mentira. O homem que deveria me amar como pai me tratou como um intruso. E vocês querem que eu simplesmente siga adiante? Papai te amou do jeito dele, Teresa insistiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele ficou quando poderia ter ido embora. Ele te deu seu nome, te criou, te educou. Me aturou, você quer dizer, Marcelo corrigiu, amargo. Por obrigação moral, não por amor. Do lado de fora da sala, ouviam-se as vozes e risadas das crianças brincando no quintal, alheias ao drama que se desenrolava. A esposa de Ricardo, Patrícia, apareceu na porta, preocupada com os gritos, mas ele fez um gesto para que ela se afastasse. Marcelo pegou o envelope com o endereço de seu pai biológico e o enfiou no bolso. Depois, olhou para o advogado. Então a casa e os bens serão divididos igualmente. Quero vender minha parte imediatamente. Não podemos tomar decisões precipitadas, Ricardo argumentou. Precisamos sentar e pensar com calma. Esta casa tem valor sentimental, não podemos simplesmente. Para você, talvez, Marcelo cortou. Para mim, é só mais um lembrete de uma vida inteira de mentiras. Teresa olhou para as fotos de família na estante. Em uma delas, Marcelo tinha cerca de 6 anos e estava sentado no colo do pai, ambos sorrindo para a câmera.
A imagem contrastava dolorosamente com a cena atual. Você não pode negar que houve momentos bons, ela disse suavemente. Momentos em que éramos uma família de verdade. Marcelo seguiu seu olhar até a fotografia. Por um instante, sua expressão suavizou. Mas logo seus olhos se endureceram novamente. Esses momentos foram baseados em mentiras, ele disse. E agora entendo por que mamãe se esforçava tanto para compensar. Os presentes extras no Natal, a defesa ferrenha quando papai me criticava, a insistência para que eu participasse das reuniões familiares mesmo quando ele deixava claro que não me queria por perto. Ricardo suspirou profundamente. Olha, todos nós fomos pegos de surpresa aqui. Ninguém sabia disso, Marcelo. Nem eu, nem Teresa. E isso deveria me fazer sentir melhor? Marcelo questionou, a voz mais controlada agora, mais carregada de dor. Que? Todos nós fomos enganados? Dr. Paulo pigarreou novamente, desconfortável. Se me permitem, a parte formal do testamento ainda precisa ser discutida. Há formulários a serem assinados, prazos legais a cumprir. Mas ninguém parecia ouvi-lo. Os três irmãos estavam presos em seu próprio mundo, cada um processando a revelação à sua maneira. Marcelo caminhou até a janela, observando a chuva que voltará a cair. Quero saber tudo, ele disse finalmente, sem se virar. Como eles se conheceram, quem é esse homem, por que ela guardou esse segredo por tanto tempo? Teresa se aproximou cautamente. Mamãe deve ter achado que estava protegendo você, protegendo todos nós. Marcelo se virou, o rosto devastado por emoções contraditórias. Protegendo de quê? Da verdade? Do direito de saber quem eu realmente sou? Ela tomou a decisão que achou melhor na época, Teresa argumentou suavemente. Nas circunstâncias que enfrentava. E papai? Marcelo insistiu. Foi por isso que ele nunca conseguiu me olhar nos olhos? Por isso que nada do que eu fazia era bom o suficiente? Ricardo, que até então permanecerá em silêncio, respirou fundo antes de falar. Acho que precisamos reconhecer que papai cometeu erros. Ele não soube separar as coisas, não soube amar você como deveria. Era a primeira vez que Teresa ouvia Ricardo criticar o pai. Ele sempre fora o defensor ferrenho do patriarca, justificando suas ações mais duras como formação de caráter. Ver esse pequeno reconhecimento parecia um milagre em meio ao caos. A chuva parou no final da tarde, deixando o jardim dos Oliveira encharcado e o ar carregado de umidade. Dentro da casa, o clima era igualmente pesado. Depois da tempestade emocional da reunião com o advogado, os três irmãos haviam se dispersado, e Ricardo estava na varanda fumando um cigarro, já hábito que abandonara há anos. O Marcelo se trancara no antigo quarto, e Teresa preparava café na cozinha, as mãos trêmulas derrubando pó no balcão. Patrícia, esposa de Ricardo, entrou silenciosamente na cozinha e começou a limpar a bagunça que Teresa fazia. Quer falar sobre o que aconteceu? Perguntou gentilmente. Teresa balançou a cabeça. Não posso. É algo entre eu e meus irmãos. Patrícia assentiu, compreensiva. Depois de 12 anos de casamento com Ricardo, ela conhecia bem a dinâmica da família Oliveira, e o orgulho, os segredos, a dificuldade em expor vulnerabilidades. Os meninos estão perguntando se podem entrar. Estão preocupados com os gritos que ouviram. Teresa suspirou. Os sobrinhos, Pedro de 15 anos e Lucas de 12, e sempre foram próximos de Marcelo, que, ironicamente, tinha mais jeito com crianças do que o próprio pai deles. Diga que está tudo bem. Assuntos de adultos. Vamos jantar todos juntos mais tarde. Patrícia ergueu as sobrancelhas, cética. Todos juntos? Tem certeza? Essa família já passou tempo demais dividida, Patrícia. Não vou deixar que mais um segredo nos afaste. A cunhada apertou seu ombro em um gesto de apoio e saiu. Teresa terminou de preparar a bandeja com café, pães e queijo, e o lanche favorito de Marcelo desde a infância. Respirou fundo e dirigiu-se ao quarto onde o irmão estava isolado. Bateu suavemente na porta. Nenhuma resposta. Marcelo? Trouxe café.
Silêncio. Sei que você precisa de espaço, mas também precisa comer algo. Após alguns instantes, a porta se abriu. Marcelo parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Seus olhos estavam vermelhos inchados, seu cabelo despenteado. Posso entrar? Teresa perguntou, erguendo a bandeja como uma oferta de paz. Ele deu passagem sem dizer nada. O quarto, que antes pertencera a ele durante a adolescência, ainda mantinha alguns vestígios daquela época, um pôster desbotado do Grêmio, seu time de futebol ou alguns troféus de natação, e uma pequena coleção de miniaturas de carros que ele e o pai montavam juntos antes de o abismo entre eles se tornar intransponível. Teresa colocou a bandeja sobre a escrivaninha e serviu uma xícara para o irmão, adicionando 2 cubos de açúcar, como ele gostava. Lembro quando você tinha uns 13 anos e fugiu de casa, ela comentou, sentando-se na beirada da cama. Papai ficou tão desesperado que ligou para a polícia. Mamãe chorou a noite toda. Marcelo aceitou a xícara, mas não bebeu. Me encontraram dormindo no vestiário do clube. O segurança me reconheceu. Papai não dormiu até te encontrar, Teresa continuou suavemente. Quando chegaram em casa, em vez de te castigar como todos esperávamos, ele apenas disse, vá tomar um banho quente, filho. Sua mãe fez aquele macarrão que você gosta. Nunca mais falaram sobre isso. Uma lágrima escapou pelo canto do olho de Marcelo. Por que está me contando isso agora? Porque ele te amava, Marcelo. Do jeito torto dele, com todas as falhas e incapacidades emocionais, mas amava. Talvez não tanto quanto deveria, talvez não do jeito que você precisava, mas o suficiente para ficar, para te dar seu nome, para se desesperar quando você sumiu. Marcelo finalmente tomou um gole do café. Sabe qual é a pior parte? É que agora tudo faz sentido. Todas as vezes que me senti como um estranho nesta casa, todas as vezes que me perguntei por que ele conseguia demonstrar orgulho de Ricardo mas nunca de mim e não era paranoia minha. Teresa pegou sua própria xícara. Não, não era. E isso é injusto e doloroso. Ninguém está negando. Do lado de fora, ouviram a voz de Ricardo chamando os filhos para entrarem. O céu começava a escurecer, e logo seria hora do jantar. Não sei se consigo olhar para ele agora, Marcelo disse, referindo-se ao irmão mais velho. A semelhança com papai é assustadora, eu sei, Teresa completou. Mas Ricardo não é o vilão desta história, Marcelo. Ele também foi pego de surpresa. Marcelo colocou a xícara de volta na bandeja e retirou do bolso o envelope com o endereço de seu pai biológico. Ficou olhando para ele por alguns instantes antes de falar, você acha que devo procurá-lo? A pergunta pegou Teresa de surpresa. Era a primeira vez que Marcelo demonstrava interesse pelo homem que o havia gerado. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas saiba que, não importa o que decida, você não está sozinho. Sou sua irmã, sempre serei, independente de DNA. Ele assentiu lentamente, guardando o envelope novamente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Todo o tempo que precisar, ela assegurou, levantando-se. Agora, que tal descermos para o jantar? As crianças estão sentindo sua falta. Marcelo hesitou. Ricardo está lá embaixo. Sim. E também estão Pedro e Lucas, que adoram o tio que os ensinou a andar de skate e faz as melhores imitações do professor Girafales. Teresa sorriu, lembrando como o irmão sempre foi o tio favorito, cheio de brincadeiras e paciência infinita. Um leve sorriso apareceu no rosto cansado de Marcelo. Eles são bons garotos. São. E você é o adulto que eles mais admiram, sabia? Lucas disse para Patrícia outro dia que quer ser arquiteto como o tio Marcelo. Isso pareceu tocar algo profundo em Marcelo. Sua formação em arquitetura havia sido motivo de muitas discussões com o pai, que queria que ele seguisse a carreira de direito, como Ricardo. Vou lavar o rosto e deixo em 5 minutos, ele disse finalmente. Teresa deixou o quarto com uma sensação de pequena vitória.
Ao chegar na cozinha, encontrou Ricardo ajudando Patrícia a preparar o jantar e algo raro, já que ele normalmente deixava as tarefas domésticas para a esposa. Como ele está? Ricardo perguntou, sem olhar diretamente para a irmã. Como você acha? Acabou de descobrir que sua vida inteira foi baseada numa mentira. Ricardo cortava os tomates com mais força que o necessário. Não foi uma mentira. Ele sempre foi nosso irmão. Você sabe o que quero dizer, Teresa retrucou, tirando pratos do armário. A questão não é como nós o vemos, mas como ele se sente agora. Ricardo parou o que estava fazendo e encarou a irmã. O que espera que eu faça? Que negue o passado. Que diga que papai foi um santo. Não. Espero que você reconheça a dor dele como legítima e pare de agir como se tudo devesse seguir normalmente. Patrícia, sentindo a tensão crescer novamente, interviu: e por que não colocamos a mesa no jardim? A noite está bonita depois da chuva, e as crianças vão adorar jantar lá fora. A sugestão quebrou momentaneamente a tensão. Teresa e Ricardo assentiram, agradecidos pela intervenção diplomática de Patrícia. Enquanto preparavam tudo no jardim, sob as estrelas que começavam a aparecer, Marcelo desceu as escadas. Estava com roupas limpas e o cabelo penteado para trás, como costumava usar em ocasiões formais. Pedro e Lucas correram para ele assim que o viram. Tio Marcelo. Mamãe não deixou a gente entrar na casa porque disse que os adultos estavam discutindo assuntos chatos. Você trouxe os jogos que prometeu? Lucas perguntou, animado. Marcelo bagunçou os cabelos do sobrinho. Não dessa vez, campeão. Mas prometo levar vocês ao cinema no próximo fim de semana, pode ser? Os meninos concordaram entusiasmados, logo puxando o tio para mostrar algo no jardim. Teresa observou a cena com um aperto no coração e ali estava o irmão, magoado e confuso, ainda capaz de sorrir para os sobrinhos e fazer planos para o futuro. Ricardo se aproximou dela, também observando a cena. Ele sempre teve jeito com crianças, comentou, com uma nota de admiração na voz. É paciente de um jeito que nunca fui. É porque ele lembra como é ser incompreendido, Teresa respondeu. Você nunca precisou lutar por aprovação, Ricardo. Ela sempre foi dada a você gratuitamente. Em vez de se defender, como normalmente faria, Ricardo apenas assentiu. Acho que tenho muito a aprender sobre escutar. O jantar foi surpreendentemente tranquilo. As crianças dominaram a conversa, contando histórias da escola e fazendo planos para as férias que se aproximavam. Os adultos contribuíam ocasionalmente, mantendo um clima de normalidade que parecia frágil, mas necessário. Quando a sobremesa foi servida e o pudim de leite que Dona Cândida sempre fazia aos domingos, um silêncio respeitoso caiu sobre a mesa. Era como se todos sentissem a presença dela naquele momento. Lembram quando mamãe queimou o pudim na Páscoa de 2010? Marcelo comentou de repente. E em vez de jogar fora, ela cobriu com calda extra e disse que era a nova receita especial dela. Ricardo riu, o primeiro sorriso genuíno do dia. E papai comeu tudo sem reclamar, dizendo que estava delicioso. Porque ele a amava demais para magoá-la, Teresa completou, também sorrindo com a lembrança. Por um breve momento, os três compartilharam aquela memória feliz, um pequeno oásis de paz em meio à tempestade emocional do dia. Mais tarde, quando as crianças já estavam na cama e Patrícia se recolhera, os três irmãos se encontraram novamente na sala. Ricardo segurava 3 taças e uma garrafa de vinho tinto que havia trazido de Florianópolis. Era o preferido dela, ele disse, mostrando o rótulo. Guardei para uma ocasião especial. E essa seria uma ocasião especial? Marcelo perguntou, sem hostilidade, apenas curiosidade. É a primeira vez em anos que estamos os três sob o mesmo teto, realmente conversando, Ricardo respondeu, servindo o vinho. Acho que ela aprovaria. Eles brindaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Marcelo quem falou primeiro e decidi procurar Antônio Batista. Ricardo e Teresa olharam, surpresos com a firmeza na voz dele. Tem certeza? Ricardo perguntou. Pode ser, e complicado. Tenho.
Não para substituir a memória do pai que me criou, mas para entender melhor quem sou. Teresa segurou a mão do irmão. Estaremos com você, se quiser. Marcelo apertou a mão dela de volta. Obrigado, mas é algo que preciso fazer sozinho. Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Sobre a casa, e estive pensando. Não precisamos vendê-la imediatamente. Poderíamos mantê-la por enquanto, talvez alugá-la, até decidirmos o que fazer. Era uma concessão importante vinda de Ricardo, que anteriormente insistira na venda imediata para dividir os lucros. Por quê? Marcelo perguntou, desconfiado. Porque é a casa onde crescemos. Onde mamãe e papai viveram a vida toda. Talvez devêssemos dar tempo ao tempo antes de tomar decisões definitivas. Teresa observou a troca entre os irmãos, sentindo um tênue fio de esperança se formar. Não era reconciliação e ainda havia muito a ser dito, muito a ser trabalhado, mas era um começo. 2 semanas depois da revelação que abalou a família Oliveira, Marcelo dirigia seu Palio Weekend pela BR-376 em direção a Curitiba. O rádio tocava abaixo uma playlist antiga de MPB que sua mãe havia montado anos atrás, de Caetano, Elis, Milton, as vozes que embalaram sua infância. A cada quilômetro percorrido, seu coração batia mais forte. O endereço de Antônio Batista e seu pai biológico e estava guardado no bolso da camisa, um pedaço de papel dobrado e redobrado tantas vezes que as marcas das dobras já pareciam cicatrizes. Marcelo havia tentado buscar informações na internet, mas encontrou pouco. Apenas uma menção a um professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, Departamento de História, e uma foto antiga de um homem esguio com barba grisalha recebendo uma homenagem. O trajeto de Porto Alegre a Curitiba levava aproximadamente 6 horas, tempo suficiente para que Marcelo revivesse toda a sua existência sob uma nova perspectiva. Lembranças que antes pareciam banais agora ganhavam significados profundos, como quando, aos 10 anos, sua professora de ciências pediu que a turma fizesse um trabalho sobre características hereditárias, e ele não conseguia encontrar nenhum traço físico que tivesse herdado do pai. O que vai dizer quando o encontrar? Teresa havia perguntado na véspera, quando ligou para saber se ele estava mesmo decidido. Não faço ideia, respondeu honestamente. Talvez não diga nada. Talvez só queira olhar para ele e ver se há algo familiar. Agora, enquanto o GPS anunciava que ele estava a apenas 3 quilômetros do destino, Marcelo sentiu o estômago revirar. E se Antônio se recusasse a recebê-lo? E se negasse tudo? Ou pior, e se confirmasse a história, mas demonstrasse total indiferença? Curitiba o recebeu com um dia típico de outono, céu cinzento, ar frio e uma garoa fina que parecia pairar no ar mais do que cair. O bairro Água Verde, onde Antônio morava, era arborizado e tranquilo. Marcelo estacionou em frente a um edifício antigo, mas bem conservado, e ficou alguns minutos dentro do carro, respirando fundo, tentando controlar a ansiedade. Finalmente, reuniu coragem para descer. No interfone, suas mãos tremiam tanto que ele precisou de 3 tentativas para digitar o número do apartamento. Alô? Uma voz masculina, grave e pausada, respondeu. Senhor Antônio Batista? Sim, quem deseja? Marcelo hesitou. Meu nome é Marcelo Oliveira. Eu preciso falar com o senhor sobre um assunto pessoal. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a mesma voz, e não estou esperando nenhuma visita. Eu sei. Desculpe aparecer sem avisar. É sobre Cândida Oliveira. Outro silêncio, desta vez mais longo. Por fim, o interfone emitiu o som que indicava a liberação da porta. O elevador antigo subiu lentamente até o 4º andar. Enquanto aguardava, Marcelo notou seu reflexo no espelho, de olhos castanhos, nariz reto, sobrancelhas grossas. Seria algum desses traços herança daquele desconhecido que estava prestes a encontrar? A porta do apartamento 402 estava entreaberta quando ele chegou. Marcelo bateu suavemente e ouviu um ouvindo de dentro. Ao entrar, deparou-se com uma sala modesta, mas aconchegante. Livros ocupavam todas as paredes disponíveis.
No centro, sentado em uma poltrona de couro gasto, estava um homem que aparentava pouco mais de 70 anos. Quando seus olhares se encontraram, Marcelo sentiu algo estranho, de como reconhecer um lugar onde nunca esteve. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de rosto. Era como olhar para uma versão envelhecida de si mesmo. Então você é filho dela, Antônio disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Marcelo engoliu em seco. Sim. E, aparentemente, seu também. Antônio Batista não demonstrou surpresa. Apenas indicou o sofá para que Marcelo se sentasse. Imaginei que este dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Achei que seria depois que Cândida partisse. O senhor sabia sobre mim? Marcelo perguntou, incrédulo. Sabia que existia. Não sabia seu nome, nem como era sua vida. Respeitei o acordo que fiz com seus pais. A palavra ó pai soou estranha nos ouvidos de Marcelo. O acordo onde o senhor abriria mão de qualquer contato comigo. Antônio assentiu lentamente. Eram outros tempos. Nestor queria criá-lo como filho dele, sem interferências. E não estava em posição de exigir nada. Eu era apenas um professor assistente, acabará de me separar da minha primeira esposa. Não tinha condições de oferecer um lar estável. Marcelo absorveu essas informações em silêncio. Era difícil olhar para aquele homem e imaginá-lo como seu pai. Como soube de mim agora? Antônio perguntou finalmente. Minha mãe faleceu há alguns meses. Ela deixou uma carta explicando tudo. Seu endereço estava junto. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto do homem mais velho. Lamento por sua perda. Cândida era uma mulher extraordinária. O senhor a amou? A pergunta escapou antes que Marcelo pudesse contê-la. Antônio sorriu melancolicamente. À minha maneira, sim. Foi breve, mas intenso. Ela estava passando por um momento difícil no casamento. Eu estava sozinho. Aconteceu. Ele fez uma pausa. Quando ela descobriu a gravidez, decidiu dar uma chance ao casamento. Nestor a perdoou, com a condição de que eu desaparecesse completamente. E o senhor simplesmente aceitou. O que mais poderia fazer? Lutar pela custódia? Arrastar todos para um escândalo? Naquela época, em uma cidade como Porto Alegre, isso teria destruído a reputação dela. Antônio se levantou com alguma dificuldade e caminhou até uma estante. Além disso, pouco depois recebi o convite para lecionar em Curitiba. Pareceu o melhor para todos. Ele retirou uma caixa pequena da prateleira e a trouxe de volta. Guardei isto todos esses anos. Dentro da caixa havia uma única fotografia, uma jovem Cândida, provavelmente com pouco mais de 30 anos, sorrindo para a câmera em frente ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. Foi nosso último encontro, Antônio explicou. Ela já estava grávida, mas não sabíamos ainda. Tínhamos ido a uma exposição no Museu do Parque. Marcelo olhou para a foto, notando como sua mãe parecia feliz e despreocupada. Era um lado dela que ele raramente vira crescendo. O senhor nunca tentou me procurar? Nem mesmo de longe? Antônio voltou a sentar-se, suas mãos velhas descansando sobre os joelhos. Uma vez, quando você devia ter uns 10 anos. Eu estava em Porto Alegre para um congresso e passei de carro pela rua onde vocês moravam. Vi um menino andando de bicicleta na calçada. Algo me disse que era você. E nada. Fui embora. Tinha prometido, lembra-se? Além disso, formei minha própria família. Tenho 2 filhos do meu segundo casamento. Sua existência era um segredo que carreguei sozinho. Isso atingiu Marcelo como um soco no estômago. Tenho meio-irmãos? Antônio assentiu. Felipe e Mariana. Ele é médico em São Paulo. Ela, bióloga, trabalha com pesquisa no Rio. Ambos têm seus próprios filhos agora. A sensação de vertigem que Marcelo sentia desde que descobrira a verdade sobre sua origem agora se intensificava.
Não era apenas um homem que ele ganhará nesta equação, mas uma família inteira que existia paralelamente à sua, sem que ele soubesse. Eles sabem sobre mim? Não, Antônio respondeu. Minha segunda esposa faleceu há 5 anos. Nunca contei a ninguém sobre você. Era uma promessa. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. Lá fora, a garoa havia se transformado em chuva forte, batendo contra as janelas do apartamento. Por que está me contando tudo isso agora? Marcelo finalmente perguntou. Poderia ter negado, dito que era um engano. Porque você merece saber a verdade. E porque estou velho demais para carregar mais segredos. Antônio o estudou com atenção. Além disso, no momento em que o vi na porta, soube. Você tem os olhos da sua mãe, mas o resto é meu. Marcelo não conseguia nomear o que sentia. Raiva? Não exatamente. Mágoa? Talvez. Principalmente, um vazio estranho, como se estivesse olhando para um quebra-cabeça quase completo, faltando apenas uma peça. O que você espera deste encontro, Marcelo? Antônio perguntou diretamente. Vingança? Explicações? Um pai de última hora? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. O que ele esperava, afinal? Não sei, admitiu. Talvez só quisesse ver seu rosto. Confirmar que é real, entender por que o homem que me criou nunca conseguiu me olhar sem ressentimento. Antônio suspirou profundamente. Nestor Oliveira era um homem complexo. Conheço apenas brevemente, mas me pareceu alguém guiado por princípios rígidos. O tipo de homem que, uma vez quebrada sua confiança, nunca se recupera completamente. Se ele não conseguiu separar a mágoa que sentia pela traição da sua mãe da relação com você, e bem, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Marcelo sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Acho que parte de mim sempre soube que havia algo errado. Que eu era diferente. Você não é diferente, Marcelo. Apenas nasceu de circunstâncias complicadas. Não foi sua escolha, nem sua culpa. De repente, o celular de Marcelo vibrou. Era uma mensagem de Teresa, perguntando se estava tudo bem. Ele percebeu que já estava no apartamento de Antônio havia quase 2 horas. Preciso ir, disse, levantando-se. Estou hospedado em um hotel aqui perto. Vou ficar em Curitiba até amanhã. Antônio também se levantou. Havia uma pergunta não formulada em seus olhos. Podemos nos ver novamente antes de eu voltar para Porto Alegre? Marcelo perguntou, surpreso com sua própria iniciativa. Um sorriso discreto apareceu no rosto enrugado de Antônio. Gostaria muito. Poderíamos almoçar juntos amanhã. Conheço um restaurante no Batel que serve um barreado excelente. Na porta, os 2 homens se despediram com um aperto de mão formal que, no último momento, Antônio transformou em um abraço breve e desajeitado. Obrigado por não me expulsar, Marcelo disse. Obrigado por me encontrar, Antônio respondeu. Enquanto voltava para o hotel, dirigindo sob a chuva forte que castigava Curitiba, Marcelo se sentia estranhamente mais leve. Não havia recebido todas as respostas que buscava, talvez nunca recebesse. Mas pela primeira vez desde que descobrira a verdade, sentia que poderia eventualmente fazer as pazes com essa nova realidade. Ao chegar ao hotel, ligou para Teresa. Precisava compartilhar com alguém a experiência transformadora daquelas horas. E, de alguma forma, sabia que sua irmã, e sim, sua irmã, independentemente do sangue, e era a única pessoa que realmente entenderia. De volta a Porto Alegre, Marcelo encontrou a casa da família Oliveira mais vazia e silenciosa do que nunca. Ricardo e sua família haviam retornado a Florianópolis, e Teresa voltará ao seu próprio apartamento no bairro Moinhos de Vento. Apenas Marcelo permanecia ali, concluindo a organização dos pertences de Dona Cândida. A viagem a Curitiba tinha mexido com algo profundo dentro dele. O encontro com Antônio Batista, e não conseguia ainda chamá-lo de pai, e foi melhor do que esperava, mas também tinha deixado mais perguntas do que respostas.
Durante o almoço que compartilharam no restaurante do Batel, Antônio contará histórias sobre sua vida como professor, sobre seus outros filhos, sobre a breve relação com Cândida. Falaram como dois adultos tentando estabelecer algum tipo de conexão, mas mantendo uma distância segura. Ao desligar o carro na garagem da casa dos Oliveira, Marcelo notou o carro de Teresa estacionado na entrada. Encontrou a irmã na sala, mexendo em caixas antigas de fotografias. Não ouvi você chegar, ela disse, levantando-se para abraçá-lo. Como foi? Marcelo se jogou no sofá, cansado da viagem. Estranho. Bom. Confuso. Tudo ao mesmo tempo. Teresa sentou-se ao seu lado, esperando pacientemente que ele continuasse. Ele me mostrou uma foto da mamãe jovem. Disse que tenho meio-irmãos que nem sabem que existo. Me contou como os dois se conheceram num evento na faculdade. Marcelo fez uma pausa. Parecia um homem decente. Não sei o que esperava encontrar, mas e não era alguém que pudesse odiar. Você esperava odiá-lo? Talvez. Seria mais fácil se ele fosse um monstro, sabe? Se pudesse culpá-lo por tudo. Teresa assentiu, compreensiva. E agora? Agora não sei. Trocamos números de telefone. Ele quer me apresentar aos meus meio-irmãos eventualmente, se eu quiser. Marcelo olhou para as caixas de fotos espalhadas pelo chão. O que está fazendo com isso? Achei que poderíamos montar um álbum. Para lembrarmos dos bons momentos. Marcelo pegou uma fotografia que mostrava a família completa em uma praia e ele devia ter uns 7 anos, Ricardo cerca de 12, e Teresa 5. Estavam todos sorridentes, incluindo o patriarca, Nestor Oliveira, que raramente sorria em fotos. Houve bons momentos, não é? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Teresa. Muitos, ela confirmou. Lembra daquele Natal em Gramado? Papai nos levou para ver o Papai Noel na Praça Central, mesmo com aquela fila enorme. E quando a gente ia pescar no sítio do tio Carlos? Ele sempre me ensinou a iscar o anzol com paciência. Viu? Não foi tudo ruim. Marcelo respirou fundo. Não, não foi. Mas também não posso fingir que não houve momentos terríveis. As comparações constantes com Ricardo. As críticas. A frieza. Teresa não tentou negar. Acho que precisamos aceitar as duas verdades. Ele nos amou, do jeito dele, mas também falhou como pai em muitos aspectos. Especialmente com você. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto continuavam a olhar as fotografias. Memórias boas e ruins se misturavam, como em qualquer família. Ricardo ligou, Teresa mencionou, após alguns minutos. Pediu para avisar quando você voltasse. Disse que queria conversar. Marcelo ergueu uma sobrancelha, cético. Sobre o quê? Não sei ao certo. Acho que está tentando processar tudo isso também, à maneira dele. O telefone de Marcelo tocou. Era Ricardo, como se convocado pela conversa. Oi, Marcelo atendeu, tentando manter a voz neutra. Soube que você foi a Curitiba, Ricardo disse, sem rodeios. Como foi? Por que o interesse repentino? Houve uma pausa do outro lado da linha. Porque você é meu irmão, e isso não mudou. Algo na simplicidade daquela afirmação desarmou Marcelo. Estou bem. Foi, e informativo. Estou voltando a Porto Alegre amanhã. Sozinho. Pensei que poderíamos conversar. Sobre o quê? Sobre papai. Ricardo hesitou. Há coisas que você precisa saber. Após desligar, Marcelo olhou para Teresa, intrigado. O que Ricardo poderia saber que eu não sei? Vocês têm 7 anos de diferença, Marcelo. Ele conheceu nossos pais antes de você nascer, viveu coisas que você não viveu. Naquela noite, Marcelo dormiu no antigo quarto de sua mãe. Entre os poucos pertences que ainda estavam. No criado mudo, encontrou um pequeno diário de capa vermelha.
Hesitou antes de abri-lo, e parecia uma invasão de privacidade, mesmo que Dona Cândida já não estivesse mais ali para se importar. Vencido pela curiosidade, começou a folhear as páginas. A maioria das entradas era de mais de 30 anos atrás, cobrindo o período antes e depois de seu nascimento. Uma entrada em particular chamou sua atenção. A caligrafia estava tremida, como se tivesse sido escrita sob forte emoção. *18 de março de 1976. Nestor finalmente segurou o bebê hoje. Marcelo tem 2 semanas de vida e esta foi a primeira vez que seu pai o pegou no colo. Pensei que esse momento nunca chegaria. Ele olhou para o rostinho e chorou. Não sei se de dor ou alívio, mas foram as primeiras lágrimas que vi em seus olhos desde que confessei meu erro. Quando ele me devolveu o bebê, sussurrou: "Ele é perfeito." Por um momento, senti esperança. Talvez, com o tempo, ele consiga perdoar. Talvez consiga amar este filho como ama os outros. Marcelo fechou o diário, com os olhos marejados. Era uma imagem que nunca havia imaginado. Seu pai, sempre tão rígido e distante, chorando ao segurá-lo pela primeira vez. No dia seguinte, Ricardo chegou pouco depois do almoço. Parecia tenso, desconfortável, como se estivesse prestes a fazer algo muito difícil. Sugeriu que fossem ao antigo escritório do pai, no segundo andar da casa. O cômodo permanecia intocado desde a morte de Nestor. A estante de livros jurídicos, a escrivaninha de madeira escura, o cheiro de papel velho e tabaco que nunca se dissipou completamente. Ricardo fechou a porta atrás deles e indicou as 2 poltronas de couro. Encontrei algo quando esvaziamos o escritório dele em Florianópolis. Ricardo começou, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Achei que você deveria ver. Era uma carta, escrita à mão por Nestor Oliveira. A data indicava que fora escrita poucos meses antes de sua morte, mas nunca enviada. Marcelo, se você está lendo isto, eu já parti. Há muitas coisas que deveriam ter sido ditas entre nós, mas que o orgulho e a covardia me impediram de expressar. Primeiro, peço perdão. Não pelo que você pensa, e não me arrependo de tê-lo criado como meu filho, pois você é, em todos os sentidos que importam, um Oliveira. Me arrependo de não ter conseguido separar minha dor da minha relação com você. De ter permitido que o fantasma de uma traição envenenasse o que poderia ter sido um laço forte e belo entre pai e filho. Você me lembrava dele. Não fisicamente, pois nunca o conheci pessoalmente, mas em pequenos gestos, na forma de pensar, nos talentos que não vinham de mim. Cada vez que eu via esses traços em você, era como se a ferida se abrisse novamente. Era irracional e injusto, eu sei. Tenho orgulho do homem que você se tornou, apesar das minhas falhas. Sua sensibilidade, que tantas vezes critiquei, é na verdade uma força que Ricardo e eu nunca tivemos. Sua capacidade de ver beleza onde nós vemos apenas utilidade. Seu jeito com as crianças, sua paciência. Deveria ter dito isso em vida. Deveria ter lhe dito tantas coisas. Nestor Oliveira Marcelo releu a carta 3 vezes antes de devolvê-la a Ricardo, que aguardava em silêncio. Por que nunca a enviou? Perguntou finalmente. Ricardo suspirou. Você conhecia nosso pai. Expressar sentimentos nunca foi seu forte. Mas isso teria mudado tudo. Toda a minha vida pensando que ele me tolerava, no máximo. Acho que por isso mesmo ele não conseguiu entregar. Teria sido admitir que falhou como pai todos esses anos. Os 2 ficaram em silêncio, cada um absorvendo as implicações daquela confissão póstuma. A mais, Ricardo disse finalmente, ajeitando-se na poltrona. Algo que nunca contei a ninguém. Algo sobre a noite em que você nasceu. Marcelo olhou, surpreso. O quê? Eu tinha quase 12 anos, lembra? Velho o suficiente para entender mais do que os adultos imaginavam. Naquela noite, papai me levou para o hospital, enquanto a vovó ficava com a Teresa, que era muito pequena. Na sala de espera, ele estava inquieto, fumando um cigarro atrás do outro. Ricardo fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento. O médico veio avisar que você tinha nascido e que estava tudo bem com mamãe. Papai não se moveu.
Então o médico perguntou se ele não queria ver o bebê, e ele simplesmente respondeu: não posso. O médico pareceu confuso, mas se afastou. Eu não entendi na época. Achei que era porque homens não entravam na sala de parto naquela época. Marcelo ouvia atentamente, tentando imaginar a cena. Lembro de ter perguntado por que ele não queria ver você, seu novo filho. E ele me olhou. Marcelo, nunca vi tanto sofrimento nos olhos de alguém. Ele simplesmente disse: porque tenho medo de não conseguir amá-lo como deveria. E então chorou, ali na minha frente, algo que nunca tinha acontecido antes e nunca mais aconteceu depois. Marcelo sentiu o peso daquela revelação. E depois? Depois vieram semanas difíceis. Mamãe trouxe você para casa, mas papai mal entrava no quarto. Eu o ouvia andando pela casa durante a noite, parando na porta do berçário, mas nunca entrando. Até que um dia, cerca de 2 semanas depois, eu acordei com um som estranho. Era ele, cantando baixinho para você, que estava chorando. A partir daquele dia, algo mudou. Não se tornou o pai mais carinhoso do mundo, longe disso, mas passou a tentar. Era muito para processar. A imagem que Marcelo tinha do pai, fria, distante, às vezes cruel, e agora competia com essa outra imagem, de um homem lutando contra seus próprios demônios, tentando amar uma criança que representava sua maior dor. Por que está me contando isso agora? Marcelo perguntou. Ricardo olhou pela janela do escritório, para o pátio onde os 3 irmãos costumavam brincar quando crianças. Porque achei que você deveria saber que, apesar de tudo, ele tentou. Falhou muitas vezes, mas tentou. E porque eu mesmo precisava entender por que ele era tão diferente com você. Durante anos, interpretei como favoritismo por mim, quando na verdade era complicado. Marcelo se levantou e caminhou até a escrivaninha do pai. Passou a mão pela superfície da madeira, sentindo as marcas deixadas por anos de uso. Sabe o que é mais estranho? Agora que sei a verdade, consigo perdoá-lo mais facilmente. Antes, achava que ele simplesmente não gostava de mim, da minha personalidade. Agora entendo que ele estava carregando um fardo que eu nem imaginava. Ricardo também se levantou. Ele te amava, Marcelo. Do jeito torto dele, mas amava. Acho que sim, Marcelo concordou. Acho que todos fizeram o melhor que podiam com as ferramentas emocionais que tinham. Até mesmo Antônio, ao se afastar. Você vai manter contato com ele? Acho que sim. Não como pai e filho, é tarde demais para isso. Mas como 2 pessoas que compartilham um vínculo, que querem entender melhor um ao outro. Quando Teresa chegou, mais tarde naquele dia, encontrou os 2 irmãos na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho em silêncio contemplativo, sem a tensão que normalmente marcava seus encontros. Ela se sentou entre eles, completando o círculo familiar. Vocês conseguiram conversar? Ela perguntou, aceitando a taça que Ricardo lhe oferecia. Sim, Marcelo respondeu. Acho que finalmente estamos começando a nos entender. O outono deu lugar ao inverno em Porto Alegre, com suas manhãs geladas e as tardes que escureciam cedo. 4 meses haviam se passado desde a revelação que mudará a vida dos irmãos Oliveira. A casa da família, que por tanto tempo representará o centro de suas existências, agora estava à venda, de uma decisão tomada em conjunto, após muitas conversas e algumas lágrimas. Teresa fora a última a concordar. Tenho medo de que, ao vendermos a casa, estejamos vendendo também nossas memórias, disse durante um jantar na semana anterior. Mas, no fim, até ela reconheceu que era hora de seguir em frente. Naquela manhã de sábado, os 3 se encontraram para a tarefa final, retirar os últimos pertences pessoais antes que os novos donos assumissem a propriedade. Cada um com uma pilha de caixas vazias e corações cheios de lembranças. Achei isso no fundo do armário do papai, Ricardo comentou, mostrando um antigo tabuleiro de xadrez com peças entalhadas em madeira. Lembram como ele tentava nos ensinar a jogar? Marcelo sorriu, pegando uma das peças e o cavalo entre os dedos. Você era o único com paciência para aprender de verdade. Eu desistia na 3ª derrota.
E eu nem tentava, Teresa acrescentou. Preferia ficar lendo enquanto vocês competiam. Havia uma leveza entre eles que parecia nova e, ao mesmo tempo, familiar, como um móvel antigo que sempre esteve ali, mas que só agora encontrara seu lugar perfeito na sala. Marcelo guardou o tabuleiro em uma de suas caixas. Nos últimos meses, ele havia passado por uma transformação sutil. A raiva inicial cedera espaço para uma aceitação contemplativa. O contato regular com Antônio Batista já ainda não conseguia chamá-lo de pai, mas já não se incomodava tanto com essa impossibilidade e já havia trazido uma nova dimensão à sua compreensão de si mesmo. Vou a Curitiba no próximo final de semana, ele anunciou, enquanto etiquetava uma caixa. Antônio quer me apresentar a Felipe e Mariana. Ricardo e Teresa trocaram olhares. Era a primeira vez que Marcelo mencionava um encontro com seus meio-irmãos. Como está se sentindo sobre isso? Teresa perguntou, cautelosa. Marcelo parou o que estava fazendo e considerou a pergunta com seriedade. Nervoso. Curioso. Um pouco assustado, para ser honesto. E se não gostarem de mim? E se acharem que estou invadindo a vida deles? Eles teriam sorte em ter você como irmão, Ricardo disse, com uma sinceridade que surpreendeu a todos. Se quiser, posso ir com você. A oferta pegou Marcelo desprevenido. Ricardo, sempre tão ocupado com seu escritório de advocacia, raramente se oferecia para acompanhar alguém em qualquer coisa. Sério? Claro. Somos irmãos, não somos? O que são algumas horas de estrada se você precisa de apoio? Teresa sorriu, observando a troca. Olha só para vocês dois, tendo uma conversa adulta sem gritar. Mamãe estaria orgulhosa. Os três riram, sentindo a presença de Dona Cândida no ar, como se ela observasse aquela reconciliação com aprovação. O trabalho continuou pela manhã, com cada irmão assumindo um cômodo diferente. Quando se reuniram para o almoço, sanduíches improvisados na cozinha quase vazia, Teresa tinha novidades próprias para compartilhar. Conheci alguém, ela disse, com um leve rubor nas bochechas. Um professor de história da faculdade. Estamos saindo há algumas semanas. Ricardo ergueu as sobrancelhas. E só agora você conta? Quem é ele? Precisamos investigar. Para de ser policial, Ricardo, Marcelo interveio, rindo. Deixa a menina viver. Ele se virou para Teresa. Estou feliz por você. Merece alguém especial depois de cuidar de todo mundo por tanto tempo. Teresa sorriu, grata pela reação positiva. Aos 42 anos, solteira e sem filhos, muitas vezes sentirá que sua vida estava em espera enquanto cuidava dos pais idosos. Agora, finalmente, estava permitindo-se recomeçar. O nome dele é Daniel. Tem 46 anos, é divorciado, sem filhos. Nos conhecemos em um grupo de leitura no Moinhos de Vento. Ela fez uma pausa. Vocês vão conhecê-lo no próximo almoço de domingo, então comportem-se. Os almoços de domingo, antes realizados na casa dos pais, agora aconteciam no pequeno apartamento de Teresa. Era uma tradição que ela insistira em manter, mesmo com todas as mudanças. Família é o que construímos juntos, não apenas um lugar, ela dissera certa vez. À tarde, enquanto terminavam de embalar os últimos objetos, Marcelo recebeu uma ligação. Era Antônio. Felipe e Mariana estão ansiosos para conhecê-lo, ele disse, após os cumprimentos iniciais. Especialmente Mariana. Ela tem tantas perguntas que mal consigo conter seu entusiasmo. A notícia trouxe um sorriso ao rosto de Marcelo. Após a conversa inicial difícil, na qual Antônio revelara aos filhos sobre a existência de um meio-irmão, as reações haviam sido surpreendentemente positivas. Felipe, mais reservado, precisará de tempo para processar, mas Mariana imediatamente demonstrara curiosidade e abertura. Ricardo vai me acompanhar, Marcelo informou. Espero que não haja problema. Claro que não. Mariana também está trazendo o marido. Será um bom almoço em família. A palavra família ficou pairando no ar depois que desligaram.
Era um conceito que, nos últimos meses, ganhara novos significados e contornos para Marcelo. Ele tinha agora duas famílias, e a que o criará e a que acabará de descobrir. Duas partes de sua história que, lentamente, começavam a se integrar. No final da tarde, os três irmãos se reuniram na sala vazia, sentados nos degraus da escada, e o único lugar que restava para sentar, já que toda a mobília havia sido removida ou coberta com lençóis. Parece menor sem os móveis, Teresa observou, olhando ao redor. A casa que um dia parecerá tão imponente agora revelava suas verdadeiras dimensões e era apenas uma construção, afinal. O que a fizera especial foram as pessoas e as histórias que ela abrigou. Lembram da vez em que tentamos descer essas escadas com o colchão? Ricardo perguntou, rindo. Papai ficou furioso quando quebramos o corrimão. E quando Teresa escondeu o hamster dela no armário da cozinha, e ele escapou durante o jantar? Marcelo acrescentou. A cara da tia Lourdes quando o bicho correu sobre seu pé. As risadas ecoaram na sala vazia. Era estranho como, agora que estavam prestes a se despedir do lugar, conseguiam lembrar tantos momentos bons, quando antes pareciam fixados apenas nas memórias dolorosas. Acho que é isso que fazemos ao crescer, Teresa refletiu, como se lesse os pensamentos dos irmãos. Aprendemos a olhar para trás com mais gentileza, a ver o quadro completo e não apenas as partes que nos machucaram. Ricardo assentiu pensativamente. Papai tinha um ditado, e não se julga um livro apenas por seus piores capítulos. Acho que isso vale para pessoas também. E para famílias, Marcelo completou. Nossa história não é perfeita, mas é nossa. E agora entendo que não precisamos fingir que foi tudo maravilhoso ou tudo terrível. Pode ter sido os dois, e ainda assim ser valioso. O sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas pelo assoalho de madeira. Era a hora de partir. Cada um pegou suas caixas e se dirigiu para a porta. Marcelo foi o último a sair, dando uma última olhada para o interior da casa. Você está bem? Teresa perguntou, esperando por ele no jardim. Marcelo sorriu, trancando a porta pela última vez. Estou melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Jantaram juntos em uma churrascaria tradicional no centro da cidade, o Galpão Crioulo, lugar que frequentavam em ocasiões especiais na infância. Entre costelas, linguiças e um bom vinho tinto, celebraram não o fim de um capítulo, mas o início de algo novo. Tenho um anúncio a fazer, Ricardo disse, quando trouxeram o pudim de leite da sobremesa. Patrícia e eu estamos pensando em nos mudar de volta para Porto Alegre. Teresa quase engasgou com o vinho. Sério? Achei que você amasse Florianópolis. Amo, mas, e os meninos estão crescendo. Eles mal conhecem a família da minha parte. E depois de tudo que aconteceu, percebi como é importante manter vocês por perto. Marcelo olhou com surpresa. Ricardo sempre fora o mais independente, o que parecia não precisar da família para se sentir completo. Não esperava ouvir isso de você. Pessoas mudam, Ricardo deu de ombros, visivelmente desconfortável com a atenção emocional. Ou talvez só percebam o que sempre foi importante. Teresa ergueu sua taça. Então vamos brindar. A família, não a que perdemos, mas a que estamos reconstruindo. Os três brindaram, e Marcelo sentiu um nó na garganta. Era estranho como a vida dava voltas. Meses atrás, a revelação sobre sua origem parecia ter implodido tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sua família. Agora, paradoxalmente, aquela mesma revelação havia aberto espaço para um tipo de honestidade e proximidade que nunca existira antes entre eles. No domingo seguinte, Teresa recebeu a todos em seu apartamento para o tradicional almoço familiar. Estavam presentes Ricardo e Patrícia com seus filhos, Marcelo e Daniel, o novo namorado de Teresa, um homem gentil de sorriso fácil e conversa interessante. Enquanto todos se acomodavam na sala após a refeição, Lucas, o filho mais novo de Ricardo, se aproximou de Marcelo com um álbum de fotografias que encontrara na estante. Tio, quem é esse aqui do seu lado? Perguntou, apontando para uma foto recente onde Marcelo aparecia ao lado de Antônio, em um café em Curitiba. Um breve silêncio caiu sobre a sala.
Era a primeira vez que as crianças viam uma imagem de Antônio, e ninguém havia planejado como explicar a situação a elas. Marcelo olhou para Ricardo e Teresa, buscando orientação. Ricardo fez um leve aceno com a cabeça, como quem disse: a decisão é sua. Esse é Antônio, Marcelo respondeu finalmente, com calma. Ele é, e meu pai biológico. Lucas franziu o senho, confuso. Mas o vovô Nestor não era seu pai? Sim, ele era o pai que me criou e me amou. Mas às vezes, famílias são mais complicadas do que parecem. Antônio é o homem cujo sangue corre nas minhas veias, mas foi vovô Nestor que me ensinou a ser quem sou. O menino pareceu refletir sobre isso por um momento. Então você tem dois pais? Marcelo sorriu. De certa forma, sim. Tive um pai que me criou toda a vida, e agora tenho outro que estou conhecendo. Legal, Lucas concluiu simplesmente, com a aceitação descomplicada típica das crianças. Posso conhecer ele um dia? Claro que sim. Na verdade. Marcelo olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Na semana que vem, vou conhecer os outros filhos dele, que seriam como, e seus tios também, de certa forma. A conversa fluiu naturalmente para outros assuntos, mas Marcelo notou como Teresa e Ricardo pareciam relaxados, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. A verdade, finalmente exposta à luz do dia, perdia seu poder de ferir. Mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Daniel comentou com Teresa, longe dos ouvidos dos outros: sua família é interessante. Complexa, mas unida. Teresa sorriu, observando seus irmãos conversando amavelmente à distância, de um quadro que teria parecido impossível alguns meses atrás. Nem sempre fomos assim. Passamos por muita coisa para chegar até aqui. As melhores famílias são aquelas que sobrevivem às suas próprias tempestades, Daniel respondeu, apertando sua mão gentilmente. Na manhã seguinte, quando Marcelo estava terminando de arrumar a mala para a viagem a Curitiba, recebeu uma mensagem de texto de Ricardo: se precisar de alguma coisa antes da viagem, me avise. Estou aqui. Era uma frase simples, mas carregada de um significado que transcendia as palavras. Marcelo respondeu com igual simplicidade: obrigado, irmão. Porque era isso que eles eram, afinal, irmãos. Não pelo sangue que compartilhavam ou deixavam de compartilhar, mas pelos anos de histórias vividas lado a lado. Pelas feridas que infligiram um ao outro e que agora, lentamente, aprendiam a curar. Pelo compromisso silencioso de seguirem juntos, mesmo quando o chão sob seus pés parecia desmoronar. Enquanto dirigia em direção a Curitiba, com Ricardo ao seu lado no banco do passageiro conversando sobre futebol e trabalho como nos velhos tempos, Marcelo pensou em sua mãe. Em como ela mantivera aquela família unida apesar de tudo, em como seu amor havia sido a cola que impedira que tudo se despedaçasse nos momentos mais difíceis. Acho que ela sabia o que estava fazendo, disse de repente, interrompendo a conversa sobre o último jogo do Internacional. Quem? Ricardo perguntou, confuso. Mamãe. Quando decidiu não contar a verdade enquanto estava viva. Acho que ela sabia que precisávamos estar mais fortes, mais maduros, para lidar com isso. Que precisávamos aprender a nos ver como adultos, não apenas como irmãos rivais. Ricardo considerou a ideia por um momento. Pode ser. Ela sempre foi a mais sábia de todos nós. Está nervoso para conhecer meus outros irmãos? Marcelo perguntou, mudando de assunto. Um pouco. É estranho pensar que eles existiram a vida toda em paralelo às nossas vidas, sem que soubéssemos. Como universos alternativos que de repente colidem. Ricardo riu. Sempre o arquiteto e suas metáforas grandiosas. Marcelo também riu, sentindo uma onda de gratidão. Por ter um irmão ao seu lado nessa jornada. Por ter uma irmã que sempre acreditou nele. Por ter tido uma mãe que o amou incondicionalmente. Por estar conhecendo um pai biológico que, apesar das circunstâncias, mostrava-se um homem orado. Por ter sobrevivido à revelação que poderia ter destruído tudo, mas que, paradoxalmente, estava reconstruindo sua família em bases mais sólidas e verdadeiras.
A estrada se estendia à frente, atravessando paisagens que mudavam gradualmente e assim como sua vida, que nunca mais seria a mesma, mas que continuava, transformada e, talvez, até mais rica por causa das dores e descobertas que enfrentará.